Tá sem som, ficou sem som aí. Aê! Eu não tô sem som, não, tô? Não. E aí, senhor Enio, muito boa tarde. Como estão as coisas com o senhor? Boa tarde. As coisas estão boas, mas ainda tem espaço para melhorar. Sempre tem para Sempre. melhorar, né? A gente, bom, diz que nós somos otimistas e espaço para melhorar é o que não falta, né? Graças a Deus, né? É bem dentro desse parâmetro que a gente coloca as coisas como fique melhor, sempre melhor. É Com isso. certeza. Né? E aí, acho que todo dia a gente vai fazendo isso, fica melhor, né? Tem uma experiência melhor, tem uma vida melhor, né? Então, nós estamos começando hoje, nessa segunda-feira, dia 31 já. Hoje é o último dia do mês, né? E aí, quais são as suas expectativas agora para esse setembro aí? Ó? Fora o 7 de setembro, que tem desfile. Ou não vai ter, né? Não sei. Eu acho que continua sendo totalmente incerto a gente fazer qualquer tipo de previsão de acordo com esse vírus que mudou o nosso comportamento por completo. Mudou o comportamento familiar, mudou o comportamento social. Então, são novas fases e coisas com as quais a gente tem que procurar encontrar algo que dê satisfação para a gente. Então, a satisfação, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração que a única pessoa que a gente tem como companhia somos nós mesmos. Verdade. E aí a gente tem que aprender a conviver com a gente mesmo. Então, essa foi uma sacolejada no barco que mostrou isso, de certa forma, para cada um de nós. Então, como é que a gente pode aprender a conviver com a gente? Então, e aí a gente pode colocar as teorias em práticas, isto é, a gente amplificar as nossas qualidades e minimizar os nossos defeitos. E os defeitos, que são os mais importantes, que são aqueles com a gente mesmo. Porque quando você fala de qualidade e defeito, a gente sempre procura apontar para o outro. E a gente nunca coloca a gente como O ator agente principal. causador do defeito, né? Isso. Mas é que tá, aquela velha história, né? É mais fácil eu cuidar da vida dos outros que cuidar da minha, né? É mais fácil eu enxergar o defeito nos outros que enxergar os meus, né? É aquilo que a gente costuma brincar, é a história da vovó, né? Então, como é que é a história da vovó? A vovó sempre colocava isso, que todas as vezes que você aponta o dedo para alguém, você tem três voltados para você. Então, você tem que prestar mais atenção que aquilo que você olha no outro e que te irrita pode ser aquilo que está faltando ou sobrando em você. Então, é algo que ele é passível de você pensar. Então, essa quarentena, eu acho que o grande aprendizado dessa quarentena é a capacidade da gente poder pensar a respeito do nosso ser, da nossa história. A gente aprender a olhar no espelho. Olhar no espelho, não com a ansiedade de quem somos ou com quem seremos, ou não com a melancolia de quem um dia já fomos. Não. Ou olhar no espelho como aquela vaidade, né? Ah, como eu sou bom, como eu sou perfeito, né? Que é a lenda lá do Narciso, né? Você lembra dele lá, né? Ó, o telefone tocando. Desceu, gente? Atende aí. Enquanto você atende, não vai atender, não? Não. Agora não é hora de atender ninguém, não. Eu gostaria só de fazer uma coisa aqui, um adendo. Tem umas anotações que eu estou fazendo.
inclusive uma brincadeira aqui com o doutor Enio, que é o seguinte, gostaria de agradecer a Liliane Marques, que ela assistiu o nosso primeiro vídeo lá no Facebook, e ao João Afonso Vidal, porque eles foram os únicos 2 pessoas que deixaram comentários no nosso vídeo, né? Então a gente sempre vai agradecer aqui as pessoas que assistem, que deixam comentário, porque isso é muito importante para a gente, né? A gente sempre tem que lembrar que para a gente continuar aqui, fazer o que nós estamos pretendendo fazer, né? Que é levar para as pessoas uma forma divertida, descontraída da gente passar informação, né? A pessoa curtindo o que a gente faz, né? Deixando comentário, deixando a sua opinião, que isso melhora demais o nosso lado, melhora demais o que a gente faz, né? Então... inclusive, a gente pode até pedir como sugestão que as pessoas, quando deixarem os comentários, não só colocar de uma forma digital, gostou, não gostou, dá uma sugestão, aquilo que a gente pode servir de assunto para a próxima conversa, aproveitar para a gente discutir determinados sintomas comportamentais que a gente pode utilizar a PNL, Programação Neurolinguística, para a gente poder ajustar pensamentos, não descobrir respostas corretas, não, é a gente procurar discutir possibilidades, possíveis soluções, possíveis vertentes, maneiras da gente sair da nossa forma de pensar, porque o mundo que existe, ele é um mundo individual. Das verdades que a gente usa na PNL, que a gente dá o nome lá, complicado, tem palavrão, pressuposto, é que o mapa não é um território. O mapa não é o território, não é que o mapa não é o território, é que a minha representação de mundo ela é diferente da sua. Só isso. Então, significa que aí a gente exemplifica da maneira mais rudimentar que tem. Você vai num restaurante, antes da quarentena, você ia num restaurante, você pedia o menu, você não come o menu é um guia para você solicitar ao garçom um prato. Então, é bem isso. Então, o que a gente trabalha é com a representação, porque naquele menu está escrito, representado, qual é o prato que você vai pedir. Então, é bem assim, a gente tem o disparate de assumir que aquilo que eu falo está certo, a minha religião que eu pratico está certa, o time que eu torço está certo, o lugar onde eu nasci está certo, a política por quem eu estou, a política por quem eu me engajo está certo, as pessoas com as quais eu valido ou invalido que está certo, e a gente desconsidera que cada pessoa tem uma sentença, tem uma maneira diferente de identificar as coisas. Então, a gente fala muito na verdade, né? Tem até aquela parábola lá da verdade. Depois a gente fala da parábola. Essa é uma parábola da verdade. O que acontece? O bom de fazer os negócios ao vivo é isso, aquela parábola da verdade, que eu não lembro mais qual é, mas é um excelente não é questão de lembrar, não. É uma questão de você simplesmente colocar as coisas com reais possibilidades. Então, aí você começa a descobrir que a minha verdade é diferente da sua verdade. Por quê? A verdade. Porque é a verdade. Então, a gente coloca as coisas como se fossem números, aqueles 2 pauzinhos absoluto. Não é. Sim. Na comunicação, na vida, na interpretação, não é assim. Então, a gente tem, na nossa vida, a gente tem o começo e o fim. A gente tem que viver bem o meio. Então, primeiro que a gente não sabe nem quando que a gente veio. Por quê? Porque quando a gente nasceu, a neurologia dos primeiros anos, daquele tapinha que a gente ganhou no bumbum, porque era para ajudar na respiração inicial, que a gente estava saindo de um confortável ambiente, sem nenhum problema, e a gente entrou num ambiente hostil,
até o final. Então, e o final a gente também não sabe. Porque neurologicamente apaga-se esse sofrimento. A gente não tem, nós, enquanto seres humanos, não temos lembrança de como é que foi o impacto de um lugar confortável para um lugar desconfortável. Só que a gente, em PNL, a gente utiliza essa metáfora para a gente organizar uma boa formulação de objetivos, que é a gente sair de um estado desagradável indo em direção a um estado agradável. E aí, vou puxar a sardinha para o meu lado aqui também. E a neuroassociação tem exatamente isso, né? Que você vai ter as associações, e aquelas associações, ela pode ser o mesmo exemplo de pode ser uma associação negativa, um exemplo para o outro ser uma associação negativa. É o que a gente está falando, a verdade. Não existe a verdade absoluta. Você deu o exemplo do bebê que eu lembrei aqui agora, né? Quando a gente era pequeno, né, que nós já temos passados os anos, né, o médico tirava a criança e dava aquela palminha, né? E agora, hoje em dia, nos tempos de hoje, que fala que não pode mais bater em criança. E aí, o que o médico faz? Não. É diferente. O bebê estava pelo pé, assim, não. São coisas diferentes. Só faltava essa, né? Exatamente, porque são verdades diferentes. Nós estamos hoje em dia em outra verdade, em outro momento, né? Bobear, a mãe vai ver o médico batendo na criança, vai falar assim, que é isso? Está espancando meu filho, isso é violência menor. Cadê o ECA, o Estatuto do Criança e do Adolescente, para salvar meu filho que nem nasceu já começa apanhando? Então, mas esse progresso é o progresso ou a reorganização de como é que a gente vive em função do outro. Sim. Então, essas regras, elas são mutáveis. Isso havia desde lá do tempo socrático, anterior a ele. Então, essas regras, elas vão mudando, e aí você começa a criar comportamentos mais adequados que sejam socialmente compartilhados. É só isso. Então, à medida que a coisa vai andando, que o tempo vai passando, vai se ajustando os comportamentos, os deveres, as impossibilidades. A cultura, as crenças, né? Igual, por exemplo, antigamente tinha a crença, se a pessoa estava com uma olhada, alguma coisa, botava um ramo de arruda atrás da orelha, né? Se perguntar hoje em dia para esses jovens de hoje o que é isso, acho que eles nem sabem o que é arruda, né? Então, a crença mudou, as verdades vão mudando, né? E vão construindo outras verdades. A verdade... Se você falar para um garoto hoje o que é arruda, ele não souber, ele vai no Google. A história... também, né? Ele vai no Google, ele vai lá e descobre... Arruda, peraí. Descobre o que é isso. E ainda te dá uma aula ainda, né? Sobre a arruda. A história é outra. A história da utilização da arruda. Antigamente a gente não tinha. Hoje a gente conversa muito pelo WhatsApp, pelos meios de comunicação. Antigamente, o WhatsApp era aquilo que até hoje ainda tem nas cidades menores do interior, que ainda oferece um pouco de segurança. Você tem aquele banco onde o pessoal se trava no final da tarde para conversar, colocar as conversas em dia. Então, tudo vai se moldando de acordo com o passar do tempo. Então, hoje não existe mais por uma série de fatores, segurança, mudou, né? Mudança de clima, você tem uma série de coisas que impossibilitam determinados comportamentos que lá atrás tinham nexo e hoje já não funciona mais. É essa questão, né? Então, as verdades vão mudando. Então, o que hoje em dia pode ser verdade? Exemplo, nós temos a manga com leite, você lembra disso? O que acontecia? Morria, né? Não, era o seguinte. O negócio da manga era o seguinte. Você tem na manga, na época da escravatura, você tem árvores naturais que têm manga. E você tem animal, vaca, no curral que tem o leite. Então, uma das maneiras inteligentes para a época, para dizer que ao invés de falar assim, não tome leite,
falava o seguinte: você, como todo mundo estava com manga na boca, fala, olha, manga com leite, ele é prejudicial à saúde, é veneno. Não, Então, mata. o que acontecia? O pessoal não misturava o leite com a manga, eles só chupavam a manga. Aí não tinha tanto consumo do leite. Essa era o objetivo dessa frase. E que hoje você sabe que... Perdeu o significado. Perdeu o sentido. Significado não, porque significado não tem nenhum. São crenças que são abordadas, né? Significado não passa por aí, né? E é engraçado que como isso se torna uma verdade, né? Que se torna é que eu falo o seguinte, que é uma verdade social, né? Ou de interesse, porque isso foi criado de uma tal maneira em um determinado lugar. Provavelmente devia ser um produtor de leite que não queria perder seu leite, né? Não queria que tomasse o leite, porque ele ia produzir o leite, ia produzir o queijo, ia fazer o quê? E tinha abundância de manga. Ele não era produtor de manga. Então ele criou essa crença, essa história, né? Essa verdade, e as pessoas tinham como verdade absoluta. Você era doido de testar? Quem que era macho de chegar lá? Não, vou comer uma manga e beber com leite. E se ele morresse? Aí a verdade estava clara. Aí estava pronto, aí acabava. Entendeu? Então, quem era o doido de tentar? Ninguém tentaria. Né? E essa história percurou muito tempo, até que hoje em dia, na modernidade, já descobriu que, pelo contrário, né? A vitamina de manga com leite é uma delícia. Né? Quem nunca tomou, né? É a história de passar a história de um lugar para outro. Tem aquela história muito conhecida também daqui a pouco eu conto para você a história da verdade, tá? Estou esperando, está enrolando. Mas a história da pessoa que foi na casa troca de casais, os casais eles ficavam confraternizando e a dona da casa ofereceu um peixe muito gostoso para as pessoas como um ritual de boas-vindas. Só que o peixe tinha um detalhe. O peixe era um peixe grandão, servido numa forma, ele estava sem cabeça. E aí, come de cá e come de lá, e muito gostoso o peixe e tal. Aí perguntou para a dona da casa, foi você que fez esse peixe? Foi sim. Escuta, qual que é o segredo de fazer um peixe? Qual é o nome do peixe? Aí deu lá o nome do peixe. O nome do peixe é o peixe, que eu vou chamar aqui. Mas escuta, qual é o segredo que deixa esse peixe tão gostoso, tão saboroso? Eu acho que o segredo está em cortar a cabeça. Mas eu não tenho muita certeza, não. Mas você aprendeu com quem? Eu aprendi com a minha mãe. Tá. Então, certifica para mim se realmente é por causa da cabeça do peixe. Aí vai para a mãe, aquele peixe tal, que eu aprendi com a senhora como é que faz, tal, o paladar, perguntaram para mim, um casal de amigos que eu servi aqui em casa, ela contou a história, o segredo está em cortar a cabeça do peixe, para ficar assim com aquele paladar gostoso, responde a mãe da menina. Minha filha, eu sempre fiz peixe assim, eu não sei, foi a sua avó que me ensinou. Mais uma. Foi a sua avó? Vó, tá, então eu vou perguntar. Ô, vó, lá, um belo dia, encontra com a avó. Ô, vó, o peixe que a senhora faz é tal, e a senhora ensinou a receita para minha mãe, a minha mãe passou a receita para mim, e eu devo passar para minha filha. Mas escuta, o paladar do peixe é uma delícia. O segredo está onde? O segredo está em cortar a cabeça do peixe? Minha neta, vem cá. Sabe o porquê que eu cortava a cabeça do peixe? O tempero é que é o segredo, porque a cabeça do peixe eu cortava porque ela não cabia naquele forno oca que tinha lá em casa. Então, a gente... não cabia no tabuleiro, não cabia dentro do forno. A gente começa
a pegar alguma coisa e não questionar. Pega-se alguma verdade, alguma fala, e não questiona. Então, trazendo para a atualidade de hoje tem até um nome diferente, hoje chama-se fake. Você pega uma informação e você não checa a origem dessa informação. Ah, porque os dados estatísticos, você arrumou esse dado aonde? Como é que você está fazendo isso? E aí, nesses sites de relacionamento, você põe lá Ctrl+C e Ctrl+V. Você pega uma notícia lá no WhatsApp, Ctrl+C e Ctrl+V. Você pega essa informação e aí vai embora, vai andando. É a cabeça do peixe. Então, você imagina que é por causa da cabeça do peixe que é o segredo do paladar do peixe. Não, a origem é completamente... O porquê é completamente diferente se você vai pesquisar. Então, é bem isso. Então, hoje dá um nome mais bonito, até em inglês, né? É fake news. Porque isso é muito utilizado para você para você fazer com que uma pessoa perca a credibilidade. Você vai lá e acusa a pessoa. Você é isso, aquilo. E não se organiza isso. Pega essa mensagem e começa a replicar. Pronto. Da história o lá. Cara, ele é o pior. Vou procurar saber a fonte da informação. Vou até minha mãe. O que aconteceu? A mãe não sabe. Vou até minha avó, e vai assim por diante até chegar na e a gente usa isso. E a gente usa essa investigação em PNL, seja ela para a gente fazer treinamentos corporativos, que eu também dou o nome de corporativo, mas é uma forçação de barra danada, porque a corporação, a corporatividade, a empresa, ela é constituída de pessoas e não de paredes. Então, você precisa ter ligação com pessoas, né? Então, essa que é a maneira que a gente dá uma forçação de barra. O principal produto da sua empresa não é o que você está produzindo, vendendo, né? É quem está produzindo. Porque ele que torna o produto, né? Então, mas a gente busca, então, às vezes, não desmitificar, porque, na verdade, nós temos também, lembrar, né? Você está falando aí do WhatsApp, nós temos exatamente uma fonte validadora. Quem que é? A pessoa que passou. Você imagina, se você me passa uma informação falando se comer manga com leite faz bem, ou eu te passo uma receita para fazer um peixe, melhor peixe do mundo, você tem que cortar a cabeça. Então, você me dá o aval, você está validando aquilo para que aquilo se torne verdade. Mas onde você pegou isso? Eu falei assim, eu peguei essa informação do Enio. O Enio estudou, tem curso superior, fez curso de neurolinguística no mundo, lá fora, tudo. Ele sabe disso, A gente arruma validação pela informação que o outro dá. Né? A gente tem essa credibilidade, né? De dar crédito ao outro, sem também pesquisar, sem virar para o Enio e perguntar, Enio, mas onde é que você aprendeu a fazer esse peixe? Com quem você aprendeu? Realmente tem que cortar a cabeça? É necessário? Aí, até mesmo isso, você vai pesquisar para saber se aquilo é aquela verdade mesmo que você está passando. E não simplesmente passando. Pois é, e é isso que a gente fala. Então, se você está fazendo uma pesquisa na interpretação, no processo de mentoria. Estão falando que a quarentena vai acabar com as reuniões presenciais até dia 30 de dezembro de 2020. Tá. A pergunta que usuário de técnicas de PNL faz para quem coloca uma frase como essa quem está falando? Então, essa que é a pergunta. Então, quando você transfere a responsabilidade que está jogado em alguém, você transfere para a pessoa, opa, eu não sei. Então, baseado em que você está falando isso para mim? Para você me convencer? E aí, isso, dentro de um processo de mentoria, dentro de um processo de formatação de objetivos, de linguagem, você começa a colocar moldura, ou, como a gente fala em inglês, framing. Você começa a colocar as coisas dentro do seu devido lugar.
Mas é que tá, mas esse questionamento hoje em dia eu acho que não existe. Acho que quando a gente era na nossa cidade, olha os tiozinhos do YouTube agora, né? Os tiozinhos do podcast, nós vamos ser conhecidos, viu? Quando a gente era pequeno, a gente tinha muita discussão. Eu, no alto dos meus 66 anos, sou um jovem velho que deu certo, porque aconteceram de ter jovens que ficaram no meio do caminho, tá bom? Ó, só isso, só isso. Não é uma questão de estar enxuto. Enxuto, para mim, é só depois que eu saio do banho e passo a toalha. Aí que eu estou enxuto. Ou vai para o sol. Vai para o sol, fica enxuto. Parabéns, hein? Como é que é a nossa educação de idade? Oh, meu Deus do céu. Viu? Tem que falar. Se você pensar bem, você está com 66, que é 2 vezes a idade de Cristo. Parabéns, hein? Você realmente está no auge da sua juventude, tá? Feliz com isso? Então, voltando, então. Quando a gente era... Até esqueci que eu ia falar. É muito legal isso, viu? Quando a gente era pequeno, né, a gente tinha exatamente essas questões do porquê, né? Ou seja, minha mãe falava comigo que eu falava porquê para a mesma coisa. Então, eu falo assim, Léo, não pode mexer nisso. Por quê? Porque não pode. Mas por que não pode? A gente tinha um porquê para quebrar isso. É o porquê causal. É o porquê causal. Então, por exemplo, eu ia passear com os meus filhos no Fusquinha, e eles iam lá atrás, no Fusquinha, entre o banco e atrás, tinha um espaçozinho que eles iam lá atrás. Chiqueirinho. E aí a gente saía normalmente para um lugar longe, então ainda estava escuro, 4 horas da manhã, bem escuro, e ia tocando a viagem, num Fusquinha, cara, velocidade máxima. Não dava multa por velocidade máxima, porque aquilo Aí a gente viajando e tal, era do interior para a capital, no interior de São Paulo para a capital de São Paulo, dava mais ou menos uns 600 quilômetros de carro. Com criança, a gente demoraria uma média de 7 horas e pouco. Isso andando, parando poucas vezes, só umas 2 vezes só. É questão de segurança e tal. E aí as crianças acordavam, quando acordavam, falavam, tá chegando? Não. Por quê? Não, porque a gente está aqui ainda. Tá longe. Aí passava mais um pouquinho. Já chegou? Não, ainda não. Por quê? Então, essa coisa do porquê realmente na criança é fantástico, do ponto de vista de criatividade, porque você está buscando o porquê causal. E a gente não utiliza isso dentro do processo terapêutico de uma... Você não acha que isso perdeu um pouco? Não, eu vejo, eu já tive sobrinha, você também já deve ter sobrinha, tudo mais novos. Hoje em dia eles não têm tanto porquê. Eu tenho neto. Já tem neto. Os 66 anos, ó. Eu tenho neto. Batendo na porta, 66 Por enquanto tem 4, mas a janela está aberta e ainda pode vir mais, tá? Não tem nada fechado aqui, não. Então, a janela é para os 4 filhos? Não, eu tenho 3 filhos e 4 netos. Pensei que a janela está fechada para filho, que Ave Maria também, né? Não. Esse é um assunto. O contexto aqui é neto, tá? Você falou sobrinha, eu estou falando neto. Então, eu vejo isso pelas minhas sobrinhas que eles não têm muito isso. Não tem o virar para a gente perguntar. Se quando surge uma dúvida, né, o Dr. Google resolve tudo para eles. Né? Eles procuram essa informação numa dinâmica que eles mesmos se viram nisso. Né? Então, esse porquê questional, né, de indagar, de buscar, eu acho que perdeu, minha opinião. Pode ser que você tenha outra opinião. Aí eu vou te ouvir. Tá? Então, eu acho que perdeu um pouco. Né? Por causa até mesmo isso, aquelas verdades que eram verdades absolutas para a gente, tudo, né? Perdeu um pouco. Eu lembro de uma história que é muito bacana, né? Que minha mãe falava assim, né? Se bater na mãe, olha que legal, você vai adorar essa. A mão não entra no caixão na hora de morrer, não fecha o caixão porque a mão fica de fora.
Ou o medo que a gente tinha de morrer e ficar com os braços de fora do caixão. Aí o pessoal vai descobrir que você bateu na sua mãe. Olha aqui, ó. Hoje em dia, esses meninos falam um negócio desse, esses meninos vão rir na nossa cara e falar assim: ah, tá bom, viu? Conta outra, isso é verdade. Uma história diferente. Por quê? Você concorda comigo nisso, né? Nessa questão das verdades de hoje em dia ter mudado? Pois é, a parábola que eu ia falar a respeito da ainda não vou falar agora, não, depois eu falo. Que é isso? A verdade, ela é, hoje, ela é contextualizada. Então, lá atrás, a gente tinha medo, olha só, eu tinha medo, você tinha medo da mão fora do caixão, tinha medo à noite do Saci Pererê, você tinha medo do homem do saco. Então, você tinha... então, tem certas coisas que hoje elas não existem mais, mas existem outras coisas. Hoje, por exemplo, até um tempo atrás, aí tinha um negócio que era o tal do Pokémon. Então, eu nunca veria essa possibilidade de eu entender o que é Pokémon. O que é Pokémon? É um bichinho virtual, é um holográfico que tem em qualquer lugar e gente procurando o tal do Pokémon. Então, são brincadeiras sazonais e que a gente tem que viver o hoje. O ontem, ele já foi, só fica a experiência. Deixa eu mostrar o negócio. A gente tem o hoje, é o presente, é o Saci. Aí, ó. Isso aí a gente via de noite, um toco, e falava que era um Saci. Vai falar se não dava medo. Vai falar se essa imagem aí não dava medo. Você imaginava uma pessoa de uma perna que andava de noite para te pegar? Rapaz. Aquilo era verdade para homem do saco. O cara, se você andasse... O homem do saco vai te levar. Se mãe na rua, ou fosse mal criado, o homem te levava. Você não dormia depois do almoço. Então, olha o terror. A gente acreditava naquela verdade, e essa vez não perguntava por que, não. Nessas verdades, a gente não questionava por que vai levar, né? Simplesmente acreditávamos naquilo por causa do que eu te falei, da fonte credora que falava com a gente, que era a nossa mãe. A gente acreditava e falava, aquilo ali é verdade. Né? A verdade não passa isso. A verdade era uma pessoa que vagava por esse mundo e que não tinha nenhum pretendente para ela, porque ela espantava todo mundo, ninguém gostava dela. Então, a verdade, ela andava sozinha, ela não tinha ninguém como companhia, ela queria uma companhia, mas ela não tinha. Ela vivia uma imensa solidão. Por quê? Porque ela era a verdade, não conseguia companhia de ninguém. Aí ela cansou, encostou numa guia de sarjeta, parou e ficou toda triste, toda quieta, passando por ela. Deprimida. Isso, passando por ela, a parábola falou: sou eu que estou aqui, dona Verdade. Ela levantou a cabeça e falou: tudo bem? O que está acontecendo? Que você está nessa angústia, nessa tristeza aí, dona Verdade? Dona Parábola, eu sou uma pessoa, eu sou alguém indesejável. Ninguém quer a minha companhia. Para todo lugar aonde eu vou, as pessoas se afastam. Elas não querem que eu fique próxima delas, elas me deixam sozinha. Só isso é fácil de resolver. Espera um pouquinho. A parábola foi lá, pegou umas roupas e colocou, na Verdade. Aí a Verdade ficou toda bonita, toda inchada, toda bela. E aí, por onde ela andava, ela criou vários amigos, várias pessoas. Por quê? A conclusão da parábola é que ninguém gosta da verdade nua e crua. Você prefere a fantasia, a história contada de uma forma diferente.
Então, hoje é assim, amanhã também. A gente não trabalha com verdade, é uma coisa que assusta. Então, quando o médico chega de um diagnóstico para você e fala, você está com X, aquilo, ela soa como algo que é avassalador. Você está esperando que seja algo que seja amenizado e que vai falar lá na frente. A verdade, hoje, ela só é bem aceita se ela vier muito bem vestida, porque ela nua e crua, ela não faz amizade com ninguém. Você só cria pessoas, só alimenta solidão. A verdade faz com que você não seja digno de ter pessoas ao seu redor. A verdade. Essa é a verdade. Eu posso falar uma verdade com você agora? Não. Pois eu vou falar. Aproveitando que nós estamos aí, ó. Você pediu. Mas eu vou falar desse mesmo jeito. Então não peça, ué. Poxa. Me desculpa. Então, aqui, sem você querer, eu vou falar a verdade. Tá? A verdade é a seguinte, que nós temos aí várias redes sociais, né? E depois a gente volta na questão que eu vou comentar a respeito. Até anotei aqui, ó, da parábola, tá? Não esqueci dela, não. Então, o que acontece? Nós temos várias redes sociais e, como eu falei para vocês, né? Nós aí temos nós precisamos dessas redes, da ajuda de vocês para vocês tornarem o nosso trabalho melhor, né? Então, aquela hora mais linda, maravilhosa do Jabá, né, Enio? É uma hora boa, né? Então, se você quer saber, gente, informação, tudo a respeito de programação neurolinguística, você viu como é que está botando a responsabilidade no você, a credibilidade no você, Enio, agora? Joguei joguei a batata quente na sua mão, tá? Vou voltar lá. Então, se você quer saber tudo de programação neurolinguística, né? Conheça aí o site do Enio, www.eniocarvalho.com.br. No site você vai encontrar todas as palestras, né? Inclusive, Enio, lembrar quem estiver assistindo, né? E quem poderá vir a assistir, que amanhã, olha lá, ó, nós temos nosso segundo podcast lá no seu Facebook, tá? Depois vai estar disponível no canal do Enio, no meu canal, e dia 1º também, isso às 15 horas, tá? A nossa segundo podcast. E às 20 horas, Enio, amanhã você está ocupado, hein, Enio? É o mês de setembro. Mas o que é isso? Isso aí é muito trabalho? O dinheiro deve estar entrando com uma beleza, né? Fico feliz com isso. Olha, o dinheiro não entra na mesma proporção que a satisfação que a gente tem de poder trabalhar com PNL e programação neurolinguística, tá? Deixa de ser cara de pau, olha só, 2 palestras no mesmo dia. Conta aí. E amanhã, então, às 15 horas. Amanhã a gente tem à noite também num site de um ex-aluno meu que ele desenvolveu um site muito interessante que chama www.sucesso e felicidade já, é um site voltado para a família. Somos lá em 33 profissionais e amanhã 4 deles, 3 mais eu, nós vamos estar... 3 mais eu, a gente vai estar... A gente vai estar discutindo como será a comunicação após a pandemia. Então, será uma live com 4 participantes. Se você tiver disponibilidade de tempo, dá uma olhada. As inscrições são grátis. Entra lá no site www.sucessofelicidadejá.com.br e lá você faz a inscrição grátis. Entra no site. Ou pode entrar no nosso... Ou pode entrar no... Isso, fala. Ou pode entrar no nosso site www.eniocarvalho.com.br, que a inscrição já é feita direto. Isso. Olha lá o link na descrição. Isso. Então, para continuar aí, então, se você gosta do que nós estamos fazendo, nós vamos ter o podcast amanhã, às 3 horas. O Enio vai participar, eu não vou participar desse. Quem sabe na próxima, né?
E todas as palestras anteriores do Enio, além de estar disponível no YouTube, no Facebook, estão aqui, ó. Você acha todas aqui, tá? E se você está interessado aí, nossa, eu gostei desse negócio de neurolinguística, quero saber mais, nós temos um blog também no site do Enio, tá? Se o blog entrar, né, nós estamos esperando. Nós temos um blog que tem toda semana matéria nova, um podcast para você ouvir, né, caso às vezes a pessoa não tem tempo, né, mas chama para ver vídeo, tudo. Nós temos um podcast aí com matérias bacanas sobre neurolinguística. E o mais importante, Andy, se você quer saber um pouco mais sobre neurolinguística, tá? Nós temos aí uma oportunidade de um mini curso, tá? Que é um precinho, esse mini curso é um mini curso de 2 horas. Esse curso vai ser agora, nessa semana que a gente entra agora, dia 4 de setembro. Esse mini curso de 2 horas é onde você vai ter o desenvolvimento de algumas habilidades para você colocar no seu dia a dia, para melhorar o seu dia a dia. Você vai, aquilo que você já faz bem, você vai fazer melhor. E aquilo que você ainda não desenvolveu habilidades para as suas competências natas, você vai ter a possibilidade de deslumbrar isso. É um curso rápido, mini curso que a gente deu o nome, de 2 horas. No final do mês de setembro, haverá um curso de introdução à PNL, a programação neurolinguística, esse curso de 12 horas. E aí esse curso é numa segunda, terça, quinta e sexta, da última semana de setembro. E aí, mas é que tá, né, que a pessoa quer aprender, né, eu não sei o que é PNL, não quero investir um valor alto para fazer um curso, até um curso de aperfeiçoamento, eu quero conhecer um pouco, vamos ver se isso funciona. Aí a oportunidade que a pessoa tem de fazer um curso, né? Sai mais barato que aquele sanduíche. Sabe aquele sanduíche que tem um M amarelo? Então, sai mais barato que um sanduíche. Não deixa de comer um sanduíche daquele e por apenas R$20 aí, ó, você pode fazer com material, com certificado, né, Enio? Tem, então, um e-bookzinho pequenininho de uma apostila. Do conteúdo. Um certificado, do conteúdo. Um certificado do conteúdo dizendo que você participou de um evento de 2 horas. Bacana, demais. Então, vão lá no site, faça a inscrição, entendeu? Clique lá em mini curso, você vai fazer. Agora é minha vez. Tá? E se você quer saber sobre neuroassociação, tá? Tá no meu site, leonardobotelhoestrela.com.br. Tem todas as minhas redes sociais lá, né? Eu posso te ajudar com a questão do seu negócio, da sua empresa, com as suas questões pessoais. Eu não dou treinamento, eu já aviso, o Enio já sabe, né, Enio? Eu não dou treinamento, eu faço mais voltado para empresas, mais voltados para a questão de consultorias pessoais, né? Minha área é outra. Se você quer treinamento, é com o Enio. Se você quer uma consultoria individual ou uma consultoria para sua empresa, uma palestra para sua empresa, entra lá no site www. O site está demorando hoje a carregar. www.leonardobotelhoestrela.com.br. Mais alguma coisa que você quer falar, Enio? Eu estou contente de participar da live que o senhor me convidou. Tá? Mas aqui tá. Aqui é uma parceria, né? É a primeira vez que isso está acontecendo. Deixa eu explicar para vocês. Vou voltar para cá. Está lá ó, no meu YouTube. É a primeira vez que isso está acontecendo, gente. Nós estamos criando um novo modelo de podcast, né? Que é um podcast feito por 2 canais. Eu acho que nós somos meio loucos, né, Enio? Não tem nada que inventar, temos. Esse negócio de louco é uma coisa que a gente pode colocar não na loucura, mas no diferente. Tá, desculpa. Então, nós somos diferentes, viu, Enio? Então, qual que é a nossa ideia? Qual a ideia maluca que esse cara e eu tivemos? Nós sentamos e falamos assim, poxa, a gente podia encontrar sempre para trocar informação. Você trabalhando na neuroassociação, o Enio sendo especialista em programação neurolinguística, né? Eu em palestras, tudo, e ele na parte de treinamento, palestra, tem uma experiência sensacional. Vamos fazer um podcast diferente. Geralmente o podcast é feito num só canal, todo dia, aquele negócio certinho. Não. Primeiro que a gente não tem conteúdo. O conteúdo sai na hora, né? Vai rasgando. A gente às vezes começa a conversar,
né? A gente até estava conversando sobre... Oi, Ian, o que é que nós vamos falar hoje? O Ian falou assim, vamos falar sobre beleza. Assim, aí tá. Então, nós não temos em si um conteúdo, a gente vai falando do nosso conhecimento, trocando um bate-papo aqui, suave, tranquilo, né? E cada um expondo a sua ideia. Pode ser que a gente discorde um do outro, mas a ideia é essa, tá? Então, como é que funciona? Um dia vai estar aqui no meu canal, um dia vai estar no canal do Enio, que é youtube.com/Enio Carvalho Instrutor, tá? Um dia vai estar no Facebook do Enio, outro dia vai estar no meu. Então, é isso que é a ideia. Os podcasts vão rodando, vão passando pelas redes sociais e a gente vai fazendo essa conversa aqui divertida, descontraída, né, para levar essa informação para você. É isso aí? Bem feito, Jabá? A coisa, além dela ficar de uma forma mais usual e mais prática, uma das prioridades que a gente utiliza na PNL, nos treinamentos ou nas nossas mentorias, é a gente desenvolver a capacidade de você ouvir. Por quê? Porque a gente dá uma olhada aí no YouTube, nos cursos que tem aí. São cursos maravilhosos, profissionais competentes, mas todos eles falando a respeito de ação, faça. Ou que você coloque as coisas para você sambar. É como se você colocasse um disco na vitrola. Ó, antigo, hein? Você colocar... Vamos fazer uma pausa aqui. Quem não souber o que é vitrola, pesquisa aí no YouTube, vitrola. Era um dispositivo elétrico que se ligava na tomada, se botava no pino, colocava um disco que era um dispositivo cheio de linhas que, sobre uma determinada rotação e o atrito com uma agulha, saiu o som. Isso era o disco, tá? Disco de vinil. Bom, o disco era de petróleo. Era o disco de vinil. E aí uma das finalidades que a gente usa de PNL, Programação Neurolinguística, é a capacidade de você ouvir melhor, é a capacidade de você desenvolver as habilidades, de ter uma maior percepção de como é que você está provocando a reação no seu interlocutor. Então, você vai aprender a ouvir, você vai ter uma percepção melhor das coisas que acontecem com o outro e com você mesmo. Porque, muitas vezes, aquilo que a gente faz numa discussão, eu não escuto o que o outro fala, eu já fico prestando atenção no como é que eu vou argumentar, e aquilo que o outro fala passa desapercebido. E a gente, em PNL, tem essa vertente, de você treinar habilidades para você entender o que você está provocando no seu interlocutor. Exatamente. Falou bonito hoje, Enio. Está inspirado? O que aconteceu que você está inspirado assim? Eu treinei a noite inteira. Mas aqui tá, ó. Eu vou abrir aqui uma imagem, tá? Só para mexer com o Enio, que eu não vou deixar passar essa batida, não. Aí a vitrola aí. Essa aí não é vitrola, essa é picape. Essa é aquela que você levava para fazer um bailinho na garagem. Ainda tem diferença ainda, né? Ainda tem diferença. Essa é picape. Essa é picape. Então, vocês imaginam que quem não conhece, o disco era feito de petróleo e na ponta desse braço aí tem uma agulha que era feita de diamante. Era cara a agulha, né? O negócio não era barato, não. Quando quebrava a agulha, Ave Maria, mas deixa. Hoje o Enio está inspirado, graças a Deus, né? Nosso primeiro podcast. E aí que tá, Enio? Você falou o negócio da parábola da verdade nua e crua, entendeu? E da fantasia que a gente cria em cima da verdade para aceitar essa verdade. Essa fantasia, no meu ponto de vista, né, que eu vejo assim, das neuroassociações, eu acho muito negativo, tá? Porque essa fantasia, ela meio que vai desmascarar, vai meio que fantasiar, igual você mesmo falou, a questão da verdade, que eu acho que determinadas verdades, elas podem ser contadas, né? Exemplo,
quando alguém morria, o pessoal falava assim, o fulano está com os anjos. Eu lembro que eu perdi um primo, muito pouco, eu tinha 7 anos de idade, né? E meus pais falavam, ele descansou, ele está com os anjos. E não podia ir lá, né, gente? Não podia se visitar, tudo, né? Mas a gente queria ir no velório, né? Então, 7 anos de idade foi a primeira vez que eu vi, né, a uma pessoa. E eu acho que aquilo foi bom, né? Saber lidar com a morte, que a morte é inevitável, né? É uma das coisas que não mudam, os pressupostos, né, que a neurolinguística fala, que é que a gente sempre muda e que um dia nós não estaremos mais aqui. E aí, o que você acha disso? Você acha que... Eu vejo como negativo. O que você acha disso? Essa é a certeza da vida. Essa certeza da vida de que a vida ela é finita. Ela é finita para você, ela é finita para mim. Ela é finita. Então, entre o nascer e o morrer, a gente tem que aproveitar. Aproveitar como? O dia, o aqui e o presente. Então, ela é finita. Então, a gente tem que trabalhar com isso. Faz parte da certeza que a gente tem, que a gente é finito. Então, copiando lá a pergunta que é título de um livro do Mário Sérgio Cortella, qual é a tua obra? O que você vai deixar aqui para você? Qual é o epitáfio que vai ser colocado na lápide? Enio, hoje você está lindo, Enio. Tá gastando as palavras lindas, epitáfio. O pessoal hoje vai ficar o dia inteiro, quem assistir, vai passar metade da palestra no Google, pesquisando o que você está falando. Mas vai, conclui aí. Não, eu já perdi o rumo, já não falei mais nada. Qual que é o epitáfio que você vai deixar? Qual que é a sua obra que você vai deixar? O meu é simples. Fui. Pronto, acabou. Acabou? Ficou chateado, não, né? Fui, eu tô te elogiando, falando que está maravilhosamente bem hoje. Está inspirado. Meu epitáfio, é que você cortou a conversa. Eu fui. Pronto. Já deixou o epitáfio. Então eu falei negócio da verdade. Que a gente, quando é novo, fantasia ser verdade e cria-se essa verdade que fulano foi para o céu, fulano aconteceu isso, está com os anjos, em vez de falar que morreu, que a vida é finita, né? Sendo que uma das verdades absolutas que tem é que tudo muda, nós mudamos constantemente, né? E que um dia nós não estaremos aqui. Prossiga, Enio Carvalho, por favor. Eu não vou prosseguir, eu estou sentado. Prosseguir para onde, homem? Os seus maravilhosos palavras. Quando a gente começa a ter consciência disso, você começa a descobrir que aquele probleminha que você tem com a pessoa que lhe é cara, você pode resolver, porque você não sabe como é que... Eu vou falar uma outra palavra difícil também, chama tanatologia. Você tem que se preparar, porque você não sabe se daqui a 5 minutos você está vivo. Então, você tem que deixar tudo preparado. As pessoas, pode ser que você saia hoje. Sair hoje é meio disparate. Mas pode ser que hoje seja a última vez que você converse com alguém que é muito importante, e você esqueceu de você se desculpar daquela pequena rusga que você tornou um problema muito grande, e que você não se desculpou. Então, amanhã... Isso, para mim, é a definição de arrependimento. Arrependimento, para mim, é aquilo que você poderia ter feito e você não fez e não tem mais como fazer. Então, como a vida é finita, e aí a gente parte para essa nossa história de filosofia, mas o comportamento é o seguinte: não deixa as coisas desalinhadas, não. Fala para teu marido, para tua esposa, para teu filho, qual é o sentimento que você tem por ele, que você a ama, que você o tem como especial. Sabe por quê? Você não tem certeza que daqui a 5 minutos você está vivo, ou ela está viva, ou ele está vivo. Verdade. Essas coisas são muito importantes para a gente ter consciência. Aí, o que isso tem a ver com PNL?
PNL, ele te dá o canal para você resolver essas questões que elas podem estar diluídas num lugar que a gente dá o nome de emoções. E aí, nas emoções, a gente tem tanta coisa que a gente pode diluir e que a gente pode refrescar. Por quê? Porque as coisas importantes estão colocadas numa verdade. Você veio ao mundo sozinho e você vai sair desse mundo sozinho. Então, Exato. a parte importante é o relacionamento que você tenha com você e com os outros. Então, a PNL pode te dar essas habilidades para você amplificar essa consciência de quem você é. É isso. Tinha uma série, não sei se você lembra, eu acho que deve hoje em dia existir nesses... Se você pergunta para mim se eu não lembro, não, eu não lembro. A linguagem é muito interessante, né? Meu Deus, vai ser assim a noite inteira, né? Quer dizer, a tarde inteira, né? Então, voltando, havia uma série na década de 2000, acho que até antes, eu não sei, né? Eu já tinha um celular na época na série, chamado X-Files, né? Que eram dois agentes do FBI que procuravam pesquisar sobre as questões de aparição de alienígena, toda essa história, né? E uma das frases da abertura da série é que a verdade está lá fora, né? Então, a verdade não está aqui. A gente tem que realmente sair e ir atrás da verdade, porque a verdade está lá, né? Basta a gente querer buscar, querer procurar, que a gente vai achar, né? Mas você não me respondeu. Não fiquei satisfeito com sua resposta. Então, a questão que eu te falei é, uma criança, quando é pequena, tá? Você acha importante falar a verdade, igual nesse caso da morte, ou criar essa fantasia da verdade, criar essa máscara, igual você falou, e falar, não, ele foi com os anjos. Ou a sua opinião você acha que é importante falar, eu acho importante, essa é a minha opinião, né, do que colocar uma máscara. O que você acha disso? De falar a verdade para uma criança, como um fato, exatamente como passou de Papai Noel não existe, que a morte acontece, essas coisas. Isso que eu queria que você respondesse. A gente pode adaptar, uma resposta da seguinte forma. Uma criança de 5 anos chega para o pai e pergunta, pai, como é que eu nasci? O pai responde, olha, foi um encontro do óvulo da mamãe com o espermatozoide do papai, que ao se encontrarem na barriga da sua mãe, formaram uma célula. E ela começou a se desenvolver num lugar chamado útero. E ela que começou a crescer numa progressão geométrica. Uma célula virou 2, 2 virou 4, 4 viraram 8, e numa progressão geométrica foi desenvolvendo um lugar confortável com um líquido, e esse líquido foi dando conforto, e essa criança ela foi tomando corpo, alimentada por um cordão umbilical, e depois de um período de 9 meses, veio ao mundo, você nasceu. Essa explicação, ela está correta, mas ela não está entendível por quem perguntou. Aos 5 anos é muito melhor. Aos 5 anos é muito melhor a resposta de papai colocou uma sementinha na barriga da mamãe e você nasceu depois de um tempo. Ou numa linguagem atualizada, ou numa linguagem mais atualizada, para uma pergunta de um pouco, foi o USB que teve contato com a porta, e aí veio você sem vírus. O papai entrou na USB da mamãe. E veio sem vírus. Essa história é uma maneira de você adaptar
a verdade que você está contando para a criança. Então, é essa a resposta que eu dou para você, senhor Leonardo Estrela. Tá? Eu adorei, Milhão, por de tudo isso, além da explicação maravilhosa, que primeira coisa que eu, hoje em dia, com 50 anos, ia perguntar é o que é ovário, Enio, mas tudo bem. Eu não vou perguntar isso, mas a melhor explicação realmente é o pendrive do papai entrar na USB da mamãe. Sensacional, Enio. Eu já falei que o senhor hoje está inspirado, não, né? Já? Inspirado eu sempre estou dando glória a Deus, porque eu levantei, acordei e abri os olhos. O ruim vai ser quando isso não acontecer. Amanhã, então, na nossa live, 3 horas da tarde, no Facebook lá do Enio, eu quero ver essa mesma inspiração para fazer um podcast. Amanhã vai ser sensacional, né? Porque depois, gente, o que acontece? Que a gente começa a conversar um com o outro e surge conversas que vai até não sei que horas, né? Mas a verdade, ela realmente ela tem cada um valor em cada época, né? Mas eu ainda continuo achando, né, que quando você não, é claro, tão como é que fala? Que você falou, tão específico, tão cientificamente falando, né, que útero, ou seja, você está criando um tanto de outras coisas que precisam de porquês, né? Então, mas falar a verdade para a criança eu acho importante, né? Que já vai conhecendo o que é órgão sexual, o que é coisa, sem colocar sexualidade nisso, né? Mas sim o ensinamento. O ensinamento é importante, né? Você lembra da última vez que nós falamos, né? Nós estamos eu com 50, você com 66, aprendemos até hoje. Né? Quantas horas você estuda por dia? Quantas horas eu estudo por dia? Fala aí para todo mundo saber. É difícil, porque varia, mas em média o quê? 4, 5 horas por dia só. Todo dia. Já foi mais. Mas hoje é isso, porque tem outras coisas para fazer. E o Enio piora quando ele está fazendo curso. Quando ele está fazendo curso, nossa senhora. Primeiro, eu já fiz curso com o Enio, né? Nós fizemos o curso de formação de practitioner. Então, além dele ler 7, 8 livros ao mesmo tempo, ele te passa para você ler, achando que você é igual a ele, mas 7, 8 livros para você ler. E você tem uma semana para ler. Não, era 15 dias. Era 15 dias, isso. Então passava aqui tanto de livro. Desculpa. Que tanto de livro, falou assim, que há 15 dias a gente conversa sobre eles. O problema do livro é que não era só emprestar, é que depois eu perguntava para você o que você tinha lido. Eu não tinha jeito de você tapear. Eu tenho montes e montes. Daria livros e mais livros escritos com o conteúdo que ele fazia de rascunho. Não é, um dia eu vou pegar e mostrar para você, separar e mostrar. Então, se a apostila era... Olha, por sinal, tem a apostila aqui, ó. Coincidência, tá? Então, aqui, ó. A apostila está aqui, ó. Vamos ver se você não vai conseguir ler, ó. Vai conseguir ler, ó. Olha lá. Então, isso aqui é a apostila. Tá? Uma delas é do Master. O Enio entregava mais esse conteúdo de rascunho para ler. E fora aqui, e tinha essa questão daqui a 15 dias a gente conversa sobre isso que está acontecendo aí. Rapaz, eu passei um perrengue, viu? Mas tem que agradecer, porque o aprendizado foi sensacional, né, Enio? A gente tem, deixa eu ver, são oportunidades que a gente tem de estudar. A gente que é mais fraco de cabeça tem que estudar mais, tem que ter uma maior preocupação, né? Então, depois que a gente aprende... Não, eu estou falando de mim, não estou falando dos docentes. Me inclua. Não, então me inclua também, por favor. Me inclua nessa aí também. Né? Então, mas, olha, a grande história é o seguinte, a grande conclusão é que a gente, repetindo, a PNL vai te dar, depois de um treinamento, ela não é
a panaceia da resposta a todas as suas perguntas e problemas, mas ela é uma das grandes possibilidades que trabalham com o seu rascunho mental de como é que você vai melhorar a interação com você mesmo e com o outro. Como é que você vai ampliar a sua capacidade de escutar a resposta que você está provocando no seu interlocutor. Então, a PNL é maravilhosa. E a gente, não é que a gente lendo o livro, Enio, você me dá um roteiro de livros, como o Léo falou, eu te dou a hora que você quiser, tem muitos livros. Mas PNL, a programação neurolinguística, ela não se aprende lendo, você aprende praticando. Então, a gente costuma dizer que PNL não se ensina, se aprende. Se aprende de que jeito? Fazendo. Então, os treinamentos, eles são muito gostosos e chega no final do treinamento, mentalmente você está cansado. Por quê? Porque você vai prestar atenção que com aquilo que a gente trabalha, os enfoques que a gente dá, a gente sai do aquilo que a gente chama de mente consciente, são aquilo que a gente opera os nossos 5 sentidos. Tudo que foge disso, a gente dá o nome de mente inconsciente. E a gente pega essas coisas que são óbvias, elementares, meu caro Watson, que é a conversa lá do Sherlock Holmes, a gente tira isso e levanta para o consciente. Então, fica... o que você vai melhorar muito é a sua percepção das coisas que até então, aqui, você não prestou muita atenção. Então, você está me vendo agora, conversando agora com o Léo. Então, o que acontece que eu estou conversando? Olha só, se eu tenho o conteúdo daquilo que eu estou falando, o meu tom de voz, a velocidade da minha voz, o meu menear de cabeça, a minha abertura dos olhos, a minha correspondência daquilo que eu estou colocando, tudo isso tem uma composição no conteúdo da comunicação que eu estou passando. E isso a gente aprende com algumas habilidades que a PNL dá possibilidades para você desenvolver. Isso que é o gostoso da PNL. Programação neurolinguística. Eu digo mesmo na neuroassociação, porque, na verdade, a neuroassociação, né, lá do Tony Robbins, ela deriva a base do... É de quem que você falou? Tony Robbins. Ah, tá. O Tony. O Tony, né? Isso aqui, gente, é piada interna, é foda. Então, ela baseia a história dele em cima da neurolinguística, né? Então, a história realmente é essa. Tá? O que ele não podia ter explicado de forma melhor, não podia ter colocado de forma melhor, né? Então, nós temos uma capacidade sensacional de mudar, apesar de achar que nós não mudamos, né? Nós mudamos completamente, de indagarmos, de aprendermos, né? O Enio fala, a gente brinca muito com essa questão de aprendizado, mas todo dia a gente lê muito, estuda muito, né? Adaptando essa nova tecnologia aqui, né, Enio? Quem diria, Enio, aos 66 anos de idade, e eu com 50, estaríamos fazendo uma live, um podcast. Hã? Você imaginava isso? Uns 10 anos atrás? Muita coisa muita água rolou. Nós fizemos um podcast anterior, e antes do anterior teve um no Facebook, que foi fantástico, do meu ponto de vista. Primeiro, o outro é o teste do Facebook, tá lá. Foi, nossa, fantástico. Alguém estava participando e estava com um som muito alto de uma programação que aparecia alguém falando, e aí o Léo me deu uma sugestão, muda lá o som, deixa mudo. Eu fui apertei o botão errado, mudou de coisa. Sabe o que é? É inabilidade. E agora aqui, quem nos assiste vai ter oportunidade. Que é o seguinte, o Enio falou assim, vamos apagar isso. Eu falei assim, vamos não, deixa lá, para mostrar realmente, entendeu? Porque aquilo ali é verdade, a gente aqui
a gente está falando de verdade, aquilo é verdade, não precisamos mentir e mascarar. Não sabemos, erramos, mas aprendemos e fazemos, procuramos melhorar. Isso é bacana, né? E aqui, então, quem tiver curiosidade, tá? De um dia depois, inclusive, deixar nos comentários lá, viu, gente? O que achou dos erros do Enio, tá? Vai lá no Facebook dele, facebook.com/Enio Carvalho Instrutor. Estão todos eles lá, os erros. Inclusive o primeiro, com o som do cara entrando, eu entrando. Foi uma zona. Foi muito engraçado, muito divertido e está lá disponível para quem quiser assistir. Tá? Enio, muito obrigado por hoje. Suas considerações finais, Enio, por favor. PNL, Programação Neurolinguística, desenvolve em você a capacidade de aquilo que você faz bem, você fazer melhor. E aquilo que você ainda não faz bem, você desenvolver capacidades para isso. Tem muitas técnicas, muitas coisas para você melhorar, principalmente a sua maneira de ouvir e de escutar as coisas que estão acontecendo ao seu redor, no seu mundo. Então, PNL, Programação Neurolinguística, sirva-se, é muito bom. Você pode desenvolver essas habilidades conosco ou em qualquer outro lugar, com qualquer pessoa que tenha uma certificação com padrão internacional, que você pode estar tendo boas instruções. Então, por ser um nome relativamente novo e complicado, a gente apelidou Programação Neurolinguística de PNL, só com as iniciais. Então, use e abuse, igual o Chamate Leão. Use e abuse. Tem coisas fantásticas, é muito gostoso. A gente aprende com muito humor. É muito gostoso participar de algo que realmente pode fazer um pequeno detalhe pode fazer uma grande mudança na sua vida. É isso, Léo. Obrigado por você me convidar, pelo convite de participar da sua live. Como parceiro, querido. Todo dia, tá? Nós vamos trazer outras pessoas aqui, tanto nas minhas redes quanto nas redes do Enio, né? E com relação à neuroassociação, é o que Enio disse, entendeu? E é isso aí. Só tira PNL e coloca neuroassociação, porque ele falou lindo. Quem sou eu para falar depois? Eu devia ter dado as considerações finais, né? Mas eu fui deixar para o Enio. Hoje ele está muito inspirado, hoje está sensacional, né? Terrível. Vamos lá, Enio. O último jabazinho, redes sociais. Lembra aí? Rede social. YouTube, Facebook, LinkedIn e Instagram. Vocês me acham tudo com o mesmo nome, Enio Carvalho Instrutor. No Twitter é Enio Carvalho INS. E o nosso site, www.eniocarvalho.com.br. Aprendeu. Agora, outra piada interna, né? Outra piada interna é que isso demorou, gente, para acertar. E o Twitter, como é que é, Enio? Enio Carvalho INS. Joia, bacana. É porque não cabe lá nos caracteres, Enio Carvalho Instrutor, por isso que cortou, ficou só INS. Não seria tudo Enio Carvalho Instrutor, né? O Twitter tem que mudar isso para facilitar a vida da gente, tá? Então, mas é que tá. Quer mais fácil que isso? Vai www.eniocarvalho.com.br. Lá tem todas as redes sociais, é só clicar no link. Você acha ele lá em eniocarvalho.com.br, tá? A mesma coisa, tá? Se vocês querem me achar, vai lá www.leonardobotelho.com.br. Lá também tem todas as minhas redes sociais, né? Tem toda a forma de achar. Nesses vídeos a gente vai colocar no Facebook, YouTube, né? Breve faremos live aonde mais, hein, Enio? Onde foi chamado, né? Dia 14 e dia 15 eu tenho 2 lives específicas. Dia 14 é com Armando Ribeiro, de Curitiba, que a gente vai falar a respeito de criatividade, ele é profissional de criatividade. Está lá na nossa agenda, lá no nosso site. E dia 15 com
a respeito de rapport, falando que a gente se desentende, com o Paulo Cota. Ele é um instrutor da EUSEV, e o Instituto, ele é lá de São Bernardo do Campo, São Paulo. Em todas as lives a gente vai atualizando você, nós vamos colocar aí, né? Vamos ver se no final do próximo podcast bota a agenda, Enio. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de títulos para a gente fazer nas nossas lives, fique à vontade. Não tem... E outra coisa, uma coisa muito importante. Você não me perguntou, mas eu vou falar. Escuta, tem um negócio que chama compartilhar. Então, você pode compartilhar, toca o sininho, que aí todas as vezes que tiver um evento vai acontecer. E aí também compartilhe com seus amigos se você gostou. Se você não gostou, compartilhe com seus inimigos. Mas compartilhe, tá bom? Parabéns, Enio Carvalho. Só lembrando a vocês, amanhã, às 15h, o segundo podcast está no ar, né? O segundo podcast On Air, que vai ser lá no Facebook do meu parceiro, colega e amigo, Enio Carvalho. Fiquem ligados nas redes sociais, tá? Para vocês saberem, para não perderem esse podcast. E se você está gostando, o Enio já falou, né? Curta, se inscreve no canal, ative a notificação para receber os próximos conteúdos. E compartilhe. E se você não gostou, né, compartilhe também com seu inimigo, né? De qualquer forma, compartilhe. Tá? Enio, valeu, obrigado, tá? Agradecer a todo mundo aí e lembrar que amanhã, 15h, nosso segundo podcast, eu e você, eu aqui, você aí, tá? E quem estiver assistindo, participe, deixa aí o que vocês querem que a gente fala. A gente faz aqui um programa livre, tá? O que der na vontade da gente falar, a gente fala. Certo? Certo, Enio? Certo. Até. Um abraço. Obrigado, até amanhã.